nessa edição da TV Jornal da Mulher Brasileira, a gente é inovando, né, pessoal? Pois é, eu peguei uma gripe influenza, juro para vocês, fiquei sem voz. Aí tivemos que recomeçar a fazer todos os nossos planos. A voz também está com a rachada, não tá, gente? Pois é, infelizmente ainda não melhorei. Mas agora nós vamos lançar todos os dias 25 de cada mês. E essa é a primeira edição aí festiva, né? Praticamente Natal, Ano Novo, quantas coisas boas, né? Então, a nossa edição de TV Jornal da Mulher Brasileira de 25 de dezembro de 22, olha lá, a 24 de janeiro de 2023, gente, o tempo está passando, hein? Hoje a nossa ilustre conferencista, reconhecida mundialmente, escritora, né? Ela vai falar para nós sobre a importância da assessoria para as escolas, a importância de profissionais médicos de outras áreas, até mesmo trabalhar em contato, né, com profissionais especializados em crianças que tenham essa grande variedade, né, de condições de dificuldades, né, com deficiências, quer físicas, psicológicas, mentais, educacionais, enfim. Hoje nós temos a honra de entrevistar a doutora Cristina Miyuki Ashizumi, tá? Ela é uma professora doutora lá da USP, autora de vários livros, jovem, que vocês estão vendo aí, né? Cheia de novidades para contar para nós, né? E ela tem uma preocupação que nós também temos, né? Como é ser pai e mãe, ou como é ser uma professora, ou como é que é ser um colega? Já imaginou? A pessoa é uma pessoa com deficiência. As deficiências são inúmeras, de físicas até psicológicas, mentais, enfim, não é? A gente não é especialista, está citando assim mais simples, né? Nós temos variedades de idades até adultos especiais. Poucos falam em idosos, que é uma briga que eu venho sempre mantendo, né, na cobrança, tá? Idosos ainda são pessoas, ainda são gente, tá? E é muito mais difícil essa pessoa, nesta fase, conviver com as deficiências, né, que ele vem a ter de marcha, de fala, de visão, né? Então, tudo isso hoje nós vamos dar uma chacoalhada, como se diz assim, nos conceitos, tá? E vamos aprender muito. Olha, doutora, é uma grande alegria e honra. Agradeço muito a sua colega e companheira aí de autorias, né? E que bom que a senhora está aqui conosco e vamos aprender com a senhora, né? Doutora Cristina Miyuki Ashizumi, muita honra e deixo aí para os seus cumprimentos, né? Às nossas internautas, aos nossos internautas da TV Jornal da Mulher Brasileira, que com certeza vão aprender muito hoje com a senhora, né? Nós vamos aprender demais também. Boa noite a todos. Obrigada, Beth, pelo convite. Obrigada, minha colega Dolores Fortes, que também que me indicou, né, para estar contribuindo aí com esse canal tão importante, né, da mulher brasileira. Eu queria contar um pouquinho da minha experiência, né, dos meus atendimentos. Eu trabalho já na área de psicologia escolar, junto a escolas, junto a prefeituras, fazendo atendimentos e formando professores, né? Eu milito em relação à educação inclusiva e também em relação à educação e direitos humanos, né? Nós entendemos que as crianças com deficiência, e a gente trata especificamente das crianças com deficiência, elas deveriam ter garantidas, né, pelo Estado e pelas famílias, o seu direito à educação, né? O que está assegurado pela lei, tanto a Constituição Federal, mas também por várias outras legislações mais recentes, né, como a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, e outras legislações que vão garantindo, né, o protagonismo, né, e a participação dessas crianças com deficiência. Eu faço parte de alguns grupos, né, na educação e na psicologia escolar. Bom, eu sou mestre e doutora em psicologia pela USP e milito, né, nessas áreas, educação, direitos humanos, psicologia escolar. Dou aula na pós-graduação da Universidade Metodista de São Paulo e
faço parte de alguns coletivos, né? Por exemplo, a Associação Brasileira de Psicologia Social, também faço parte da Associação Nacional de Pós-Graduação em Psicologia, faço parte da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia e faço parte da Associação Brasileira de Saúde Mental e também da Associação Nacional de Pesquisas em Educação. Então, é um pouco dessa experiência que eu queria contar para vocês. Gente, vocês acreditam que esse rostinho, mocinha, né? Tudo isso, hein? É poderosa, não? Só aí nós já vamos aprender bastante. Como ser jovem e ser doutora. Olha, isso aí nós vamos aprender hoje, né? Então vamos lá, doutora. Sinceramente, uma honra para nós, uma grande alegria, né? E a doutora Dolores também é um encanto para nós, uma pessoa que a gente acompanha aí muito antes das fases dela, ainda de pós-graduação, né? Hoje são duas gigantas, como eu digo, né? Estão maravilhosas, no destaque mundial aí, né? Então vamos lá, vamos perguntar pensando nas pessoas que são leigas, né? Que não têm muito conhecimento do que a senhora vai informar para nós agora, né? Nós vamos ter duas categorias de pessoas assistindo. As que têm as crianças com deficiência, os jovens, os idosos, né? As pessoas que trabalham com esse público, né? E, infelizmente, nós vamos ter uma coisa muito desagradável: as pessoas que discriminam essas pessoas, né? Que maltratam, que ironizam, que dificultam a vida dessas pessoas. Um dia desses eu tive a oportunidade de ter acesso a uma pessoa do FBI que explicou uma coisa para mim que eu fiquei extremamente estarrecida. Os crimes de procedência nacional, por exemplo, são crimes de ódio. E aí eles explicam o que são os crimes de ódio. E quando eu fui ver, né, num ponto de vista assim, oficial de polícias internacionais, o que são os crimes de ódio, vocês sabem que fazer o desprezo às pessoas, porque têm deficiências físicas, mentais, psicológicas, seja o que for de aprendizado, né? É um crime de ódio ficar discriminando, né? Não dando oportunidade, fazendo pouco, né? Isso aí é um crime muito grave, gente. Primeiro passo, eu acho que é importante a gente reconhecer e saber isso para não formar complicações da vida, né, doutora Cristina? Agora vamos lá. O que a gente pode começar falando para os pais, né? Nós temos hoje uma dificuldade muito inesperada no país, né? Tivemos quase que 1 ano e meio, quase 2, para falar a verdade, né? Com a questão da pandemia, tivemos as crianças com uma realidade, também deu um arrepio, com a realidade terrível de todo mundo ter que aprender no celular da família, todo mundo clonado, penduradinhos ali, porque não tinha um computador, ninguém fez uma campanha de doação de computadores para as crianças nas escolas, embora muitos estão aí numa competição acirrada de quem tem mais dinheiro no país. É tão lastimável isso, porque seria troco no bolso dessa gente doar, né, um pequeno aparelho de computador no país inteiro para as crianças terem as suas aulas normalmente. Nós vimos professores e professoras de outros estados que se deslocavam a cavalo, de carroça, de bicicleta, para reunir grupinhos, né, de vizinhos para continuar dando ensinamento. Juro para vocês que eu estou toda arrepiada. Então, felizmente, né, nós temos os nossos heróis e as nossas heroínas da educação. O mesmo aconteceu com a medicina. Tivemos pessoas que saíam dos seus locais, né, e iam fazer as consultas coletivas nos bairros que ninguém assistia. E hoje, lamentavelmente, né, as estatísticas mostram que o Brasil entrou na lista dos países com fome. Um país onde vocês têm imensidão de terras plantadas agrícolas e que mais exporta praticamente, né? Nós temos depoimentos aí de crianças dizendo que às vezes não tem nem um prato de polenta para servir para a família.
Eu acho estarrecedor tudo isso, e como é que essas crianças vão aprender, né? Eu diria assim, não é essa questão, não tem a perna, não tem o braço, não, né, não tem os olhos, estão pensando em deficiência física. Fome é o quê? Né? É uma deficiência total do organismo sem ter as nutrições necessárias para sobreviver, para crescer, gente. Tá? Eu acho assim um verdadeiro, perdão da palavra, um assassinato de crianças, deixá-las com fome, né? Então, doutora, eu sei que é triste o assunto, né? E nós estamos falando de crianças, né? É de uma fase muito difícil, e quantos coitadinhos lutaram para aprender, né? Se revezavam, tentaram. Crianças não foram à escola, mas estudaram em casa, né? Nós temos, sim, problemas de deficiência no país, mas de organização administrativa, de falhas jurídicas e do direito calado, né? E temos as crianças ainda com fome, conseguimos entrar no mapa maior do mundo da fome, né? Com todos esses celeiros que tem de ponta a ponta do país, né? Jogando dinheiro para outras coisas. Tá? Me perdoe eu falar, doutora, mas eu acho que a gente tem que bater nas causas também, não é? As causas sociais, as causas políticas, né? E, e aí nós temos os pais, né? Como é que se é pai e mãe nesta hora, pensa bem, não tem emprego, não tem dinheiro. O pouco dinheiro que dava por semana começaram a cortar e a diminuir. Não tem entrega da comida nas casas, nas favelas, né? E como é que as pessoas vão viver e se alimentar? É a grande pergunta. Nós temos igrejas, temos organizações que juntam comida com a vizinhança, com os amigos, para a distribuição, que é a solidariedade que a gente vê, né? Mas como é que uma criança, doutora, pode ser normal no aprendizado se ela não tem como se alimentar corretamente? Dá para entender isso? Isso é uma deficiência alimentar. Mas como é que ela vai ser Exatamente. inteligente, por favor, me explique. Sim. A gente, quando fala de educação e direitos humanos, né, a gente bate muito nessa tecla, né, de que não tem como você ficar exigindo, né, direito à sala de aula para a pessoa com deficiência, ficar, né, pensando em livros e materiais adaptados, se algo muito anterior a isso não está sendo atendido, né? Se ela não tem um posto de saúde para ela usar se ela é cadeirante, dela usar um ônibus, um transporte coletivo que tenha piso rebaixado, se as calçadas conseguem ou não, né, possibilitar que ela se desloque, né, e tenha o seu direito de ir e vir garantido. Então, existem questões mais básicas, né, saúde, educação, moradia, segurança, né? E aí, depois disso, vem o direito da educação, o direito à cidadania, né? E outros ganhos, né? Que essas pessoas com deficiência foram galgando, né? E foram tendo asseguradas ao longo do tempo. Então, ser pai de alguém com deficiência, né? É, é muito difícil num primeiro momento, porque a gente vive numa sociedade que valoriza muito a performance, né? As pessoas terem o corpo segundo o padrão de beleza, as pessoas aprenderem segundo um ritmo padrão, que o professor acredita que é o ritmo de aprendizado mais saudável, e todas aquelas pessoas que fogem a esse padrão são consideradas como pessoas diferentes, né? Ao longo da história, né? Essa deficiência, ela já foi chamada de crianças portadoras de deficiência, o que não é um termo adequado, né? Porque portar alguma coisa é você carregar alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu porto um óculos, eu posso tirar o óculos, né? Na hora que eu quiser. Agora, uma pessoa que tem paralisia cerebral, uma pessoa que nasceu cega ou nasceu surda, ela não pode tirar essa surdez do corpo dela, botar debaixo da mesa, né? Ou deixar um tempo em stand-by para fazer as suas coisas. Não. Por isso não é correto falar de portador de deficiência. E nem que é uma pessoa especial,
né? Porque todas as crianças, a princípio, são especiais. Todas elas precisam os melhores recursos possíveis e acessíveis, né? Para que elas possam potencializar o seu aprendizado da melhor forma possível, né? Então, se uma criança que tem dificuldade de concentração, ela merece um atendimento diferenciado, né? Esse atendimento diferenciado não deve ser só para ela, deve ser para todas as crianças, né? Por isso, todas são especiais. E durante um momento também da nossa história da educação, também se usou o termo necessidades educacionais especiais, ou necessidades educativas especiais, né? O famoso NEE. Hoje também não é, né, aconselhável usar esse termo, porque, né, esse termo especial, como eu já falei, né, não faz sentido. Então, o termo mais correto seria usar pessoa com deficiência, criança com deficiência, né? E o pai tem que estar muito preparado, o pai e a mãe tem que estar muito preparado para, em primeiro lugar, lidar com esse estigma, né? Há uma expectativa muito grande de que todas as crianças sigam o fluxo, né? Sejam dentro daquele padrão de corpo, padrão de aprendizagem, padrão de inteligência, padrão classe média, né? Que consigam ter boas notas, consigam uma boa vaga numa universidade, né? Então, em primeiro lugar, quando um pai tem uma criança com deficiência, ela precisa, primeiro, ser consciente dos seus direitos, né? Dos seus deveres, e também formar para que essa criança consiga ter o maior número de recursos que já está garantido perante a legislação brasileira, que, por sinal, é bastante progressista. Pois é, aí a senhora toca num assunto muito importante, que muitas vezes tem um pouco digamos assim, não tem um bom acerto, digamos, tá? Entre os profissionais que são especialistas. Nós vamos ter profissionais da área da saúde, que são os médicos em todas as variações, os psicólogos, enfim, né? Nós vamos ter os profissionais que são também doutores, né? Mas da área do ensino, e todas aquelas variações como a senhora elegantemente expôs agora, né? Nós vamos ter também outras coisas que ninguém está cuidando, que é o campo do direito. As crianças não sabem, normalmente, tá? Normalmente, padrão normal, quais são os direitos delas, que é uma coisa que a gente já teria que estar ensinando dos bancos escolares. Obrigações e direitos. Se uma criança se torna marginal, é porque ela não aprendeu quais eram as obrigações dela e quais eram os direitos dela e os dos outros, né? Então, eu acho que nós temos uma falha que vem de base, sem dúvida, dentro das escolas, né? Eu acho que a cidadania começa por aí, nos bancos escolares. Não adianta dizer, você não pode dizer isso para o coleguinha, você não pode derrubar o coleguinha porque ele usa a muleta, né? Não, tem crianças que derrubam outra na cadeira de rodas, para ele está brincando, ele não tem a cadeira de roda e o outro tem, né? Então, o que está dentro da cabeça de uma criança, gente? A gente não sabe. O pior de tudo foi o que aconteceu com uma moça que é enfermeira. Ela vai sair do metrô, na corrida, derrubam essa senhora e todos passam por cima dela. Tá? E o que aconteceu? Deixaram a senhora atirada lá. Ela fez fraturas, além do que atingiram a coluna dela. Sabe qual é a condição dela hoje, de normal, atendendo, trabalhando na área da saúde? Ela passa a ser uma pessoa totalmente dependente de cuidados especiais também, perdeu a marcha, uma porção de outras coisas, né? Então, o que eu quero dizer? A gente sai de casa feliz, né? Tá inteiro, vai trabalhar, pode ter uma infelicidade qualquer daqui a pouco de voltar, né? Numa situação que está, né? Num patamar de ter que ser atendido, né? De ser compreendido, de impotência de fazer algo por si mesmo, né? E eu acho que aqui nós estamos tocando num dodói, como eu digo, muito grande, né? A família que tem uma criança especial, né, às vezes é discriminada a família inteira, né? E a outra que não tem se acha assim, né, uma situação que os filhos são bonitos, que os filhos são mais inteligentes,
E nós temos aí uma coisa meio complexa, que a psicologia talvez explique aí, a senhora sendo doutora em psicologia, né? Que é uma competição social ainda que existe no meio de tudo isso. Discriminar uma família porque tem um filho, um neto com autismo, por exemplo. A criança é perfeita. Tu olha fisicamente, biologicamente, mas o comportamento dela, ele pode estar com 20, 30 anos, vai ter de vez em quando vai fazer coisas infantis, e daí, né? Então, eu acho que se temos problemas com as crianças e as pessoas que estão em condições, né, de biologicamente, fisicamente, você vê o que é, o problema maior está no que está não demonstrável, mas sim no comportamento. Eu acho que nós temos problemas maiores ainda, gostaria da sua opinião, com referência às pessoas que são autistas, que têm todas as derivações do autismo, né, outras modalidades de comportamento que existem também, né, e que essa pessoa tem uma diferença. Eu vi casos de crianças que tinham várias coisas que aconteceram quase que um acidente, né, para pós-parto e a dificuldade de aprendizado, mas eu vou lhe dizer uma coisa, ele aprendeu a falar e dava conselhos como se fosse um gênio. Ele não lia, ele não fazia contas, ele não fazia nada, mas ele aprendeu a falar dando conselhos. Então, nós temos fenômenos, e isso aí é que eu acho que está faltando também a gente orientar, né? A inteligência é uma coisa que não está do lado de fora, numa bolsinha que está todo mundo vendo ali transparente. Às vezes a pessoa tem a deficiência física ou outra coisa qualquer grave, talvez no corpo dela, mas ninguém sabe o que está embutidinho lá naquela parte da inteligência e da especialidade dela, né? E aí temos aí os grandes gêneros, né? Ainda contemporâneos, né? Que nos são ainda de exemplos, né? O que é lidar com a genialidade? Genialidade é um fator que pode ser positiva a deficiência, a diferença, vamos por assim, mas ela não é normal no padrão, né? Eu acho que o maior problema que nós vamos encontrar, não só da discriminação para quem tem uma deficiência física, enfim, alguma coisa mais à vista, pior de tudo é quando a pessoa é muito inteligente, ela passa a ser até perseguida, porque ela tem um outro recurso que não é comum a todos. Então, a discriminação, ela acontece, eu acho que em todas as formas, né? Sim, Quando sim. se está menos e quando se É, está a mais, né? é. Esse preconceito, né, que a gente chama de estigma, o estigma é o que a sociedade, como a sociedade taxa o diferente, né? E o preconceito são as atitudes que cada um comete em relação a esse diferente, né? Julgando, apontando o dedo, fazendo bullying, perseguições, violências psicológicas. E quando a gente fala de direitos humanos, né, por mais Uhum. óbvio que possa parecer, a gente está pedindo que as pessoas sejam tratadas como humanos, que têm sentimentos, que têm afeto, que têm as suas fragilidades, né, que você tem que ter um trato minimamente respeitoso com essa diferença, né? Então, se a gente entrar naquela lógica, né, de entender que todos nós temos diferenças entre nós, né, e que algumas crianças também têm diferenças um pouco mais acentuadas e outras menos acentuadas, né? A gente entende que educar para os direitos humanos é educar para que novas gerações sejam formadas pensando na diferença não como uma coisa a ser destruída, né? Você tinha falado do discurso do ódio. A É, diferença não é para ser destruída como um inimigo mortal. A diferença, ela tem que ser reconhecida como uma característica que pode me enriquecer enquanto pessoa. Agora, formar novas gerações pensando assim, né, significa que a gente precisa investir muito nos professores, desde a educação infantil, desde o bebezinho no berçário, né, quando aquela bebê preta pega uma bonequinha preta e vê o cabelinho parecido com o dela, que vê a cor da pele parecida com a dela, isso tudo vai fortificando a autoestima, o protagonismo, a própria postura dela, né, enquanto um ser humano, enquanto alguém que tem que exigir o respeito, né, das outras pessoas, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar com essa diversidade das pessoas desde as séries iniciais faz com que
os professores colaborem, né, em desenvolver valores do tipo empatia, sororidade, né, se solidarizar, né, ao invés de competir com o outro e querer destruí-lo, desenvolver valores do tipo a solidariedade com qualquer diferença, né? Seja essa diferença física, como é no caso né, da paralisia cerebral, dos deficientes físicos, seja essa deficiência não visual, né? Seja crianças com transtorno, como o autismo, o TDAH, né, ou a hiperatividade, como as pessoas falam, o TOD, a dislexia, a dislalia e outras, né, outros transtornos que não são tão graves quanto a deficiência, mas ainda assim traz uns comportamentos bem diferentes do restante da turma, e isso pode gerar o preconceito. Certo. É muito importante essa abordagem que a senhora fez, né? E muitas vezes não é só pelo aspecto da fala, enfim, que tem a discriminação, né? Eu acho que tem grave também a questão da área que a criança reside, né? Tem aqui, essa vem das favelas, vem não sei da onde, se é encurtiçada, né? Já vi coisas horríveis, assim, nesse campo, né? Eu acho que essa discriminação sociológica também é muito terrível, né? Que eu acho que, não sei se nas escolas estão abordando isso, né? Que eu acho que esse convívio com o diferente, com o que tem menos, do que tem mais, né? E a questão também, assim, sumiu alguma coisa na escola. Já tem um suspeito, coitado, às vezes nem estava na sala de aula, né? Então, eu acho que isso aí também, um pouco os professores e as professoras, né? Já que estão ali naquele universo, não nos outros, tentar observar isso, né, que é o aspecto da sociologia, né? Estão falando de psicologia, um monte de outras coisas, né? Mas a sociologia hoje, para trabalharmos com os diferentes, como a senhora está dizendo, né, com essas pessoas mais especiais, que elas têm que outros cuidados, quer dizer isso, ser especial é outros tipos de cuidados, não porque ela é diferente, porque ela tem que ser tratada diferente, né? Eu acredito assim, nós estamos faltando duas coisas, não sei, nós estamos quase encerrando, eu estou tentando provocar um pouco a senhora, né, pela sua experiência. Falta esse treinamento do convívio, pode ser um, dois ou três crianças, né? Nós que não somos iguais a ela, é que temos que ir de encontro a ela, fazer o que ela até faz para ela ver, se sentir acolhida, né? E dali nós irmos avançando com ela para outras fases. Essa é a minha forma de pensamento educacional, não sei se está correta, né? Mas também a gente vê assim, é, não existe um preparo muito grande para a área do ensino, na área de atendimento médico, odontológico, etc., com essas criaturas diferentes. A senhora me perdoa, é uma crítica que podem querer me malhar, mas decididamente falta esse tipo de treinamento. Talvez a Secretaria da Saúde, como a senhora falou há pouco, alguém tem que dar esse tipo de treinamento, tá? E até mesmo, como eu disse há pouco, dentro dos metrôs, pois se a pessoa cai, passa por uma situação dessa, deixa lá tirado, entende? Então, não temos, assim, ainda, ó, aqueles primeiros socorros dentro das escolas, não tem os ambulatórios para uma emergência, não tem um psicólogo de plantão para uma emergência, porque a criança pode entrar no choque emocional, alguma coisa. Tem muito, assim, a desejar. E o que eu bato muito, doutora, a senhora aí é doutora em universidade. Eu acho que o universitário deveria ter a cadeira de primeiros socorros. É impossível uma pessoa estar, às vezes, com até doutorado e não saber atender uma pessoa desmaiada na rua. Você compreende? Eu acho que nós temos aí uma falha muito grande, né? Porque aqui em São Paulo, especificamente, é uma população muito grande. As pessoas sobem no metrô correndo, descem correndo, né? E essa atropelo nas escadas, né? Tudo, o pessoal está em alta velocidade, como eu digo, no trânsito e tudo, né? Está faltando, eu acho, como a senhora falou, da sororidade,
eu diria mais assim, do treinamento também, tá? Da acolhida, de socorrismo, que é necessário, né? E eu creio que falta isso. Se souberem acolher uma pessoa caída, talvez ela não fique paraplégica. Não sabe atender a pessoa que foi, né, derrubada, que era numa bicicleta, alguém que bateu e passou por cima, né? Se não souber acolher no primeiro momento do primeiro socorro, muitas vezes torna a pessoa deficiente para sempre, né? A desmaiar. Já vi pessoas ter convulsão na rua e as pessoas, uns riem, outros debocham, deixam a pessoa ali, ninguém chama socorro. Você compreende? Então, quer dizer, eu acho que temos que educar a sociedade para essas emergências também. Não sei do ponto de Sim, vista. só que eu entendo que essa educação, né, para prevenir acidentes, atropelos, né, e outras violências físicas, eu acho que há outras áreas, né, que podem Todas as pensar áreas. nisso, todas as áreas, né, de uma forma interdisciplinar, transdisciplinar. Eu fico pensando muito na saúde mental, sabe, Sim, das sim. pessoas. Você falar numa entonação diferente, né, pelo fato da pessoa ter uma deficiência ou ter um transtorno, você cometer bullying, né, você cometer cyberbullying, ou eu tenho atendido muitas famílias por um projeto da Unicef, sabe, que atende crianças e adolescentes. E a gente percebe como existem famílias despreparadas, né? Então, a nossa preocupação é minimamente formar pais profissionais para que jamais se omitam em relação a essa destruição de autoestima, destruição da própria saúde mental, né? A gente vê crianças muito novinhas falando que não vale mais a pena viver. Crianças de 14 anos escrevendo cartinhas, né? E se preparando para, de alguma forma, dar fim à vida, né? Nossa. Que são crianças que são tratadas por famílias altamente abusivas, nem todos são de pais alcoólicos, famílias desestruturadas, não. Às vezes são famílias que na igreja tem todo né, uma fachada de família perfeita, família doriana, como a gente fala, mas em casa são extremamente violentos, intolerantes, mandam a criança calar a boca, às vezes até batem fisicamente, né, na criança, não respeitam a opinião da criança. Eu não estou falando deixar a criança fazer o que ela quer, não. Eu estou falando um desrespeito que vai contra, né, a criança poder se manifestar nas suas opiniões, tomar suas decisões. É lógico, né, que ela não vai tomar as mesmas decisões que um adulto, mas mesmo sendo criança, ela pode e deve, né, ser provocada para tomar pequenas decisões, porque isso faz parte do desenvolvimento, né? Então, me preocupa mais, né, e eu tenho sido chamada, ainda bem, tenho sido chamada por secretarias de educação, secretarias de saúde, prefeituras preocupadas, né, em dar essa formação tanto para os profissionais quanto para os pais, né, para que eles consigam lidar com essa diferença, não no sentido de querer destruir, como eu falei, né, como a gente estava falando aí. Essa diferença ela tem que ser vista como algo que tem que ser, ela não tem que ser ofuscada, né? Ela tem que ser trabalhada e essa criança tem que ver se para ela faz sentido manter essa diferença, né? Então, a saúde mental na família, ela é fundamental para que essa criança diferente tenha forças para, quando vier alguém da sociedade tentar ofuscar, tentar murchar, né, a vontade, as motivações dela, se ela tiver uma boa preparação na família, ela vai conseguir dizer, olha, eu quero respeito, eu tenho tal e tal e tal lei que me ampara, né? Eu sou diferente, mas eu posso estar na escola, eu posso ter as minhas reivindicações, né? Eu posso ter a minha vida, eu posso ter uma profissão, eu posso ser reconhecida enquanto uma boa profissional, né? Então, essa autoestima, ela vai ser formada tanto pela família quanto pelos profissionais. Isso é muito importante que a senhora está colocando, né? É aquela história dos tipos de doenças, né?
temos as doenças sociais também, né? As doenças políticas, que as pessoas não falam nunca, mas que realmente atrapalham muito, são todos esses tipos de doenças que ocorrem no coletivo, né, doutora? Não tem vacina, como eu digo, o pior de tudo é isso, e não dá para internar o chefão que está maluco, gerando todo mundo na confusão, né? Então, eu acho assim que não temos um preparo ainda social, eu acho que ainda o Brasil não investiu, sabe, no campo sociológico, que é o que a gente está falando, é respeitar o outro, é conviver com o outro, é como é que eu posso te ajudar. Eu nunca vi ou ouvi alguém dizer assim, precisa de alguma coisa, eu posso te ajudar? Eu faço isso às vezes o dia inteiro, né? Como é que você está? Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Não, mas as pessoas, elas agem assim, sabe? Parece assim, ela era o meu tapete, estendi, eu passei, né? Então é uma coisa assim, a outra pessoa virou coisa, né? É momento, é satisfação pessoal, tá? Então eu creio que a importância do seu doutorado aí, né, trabalhando com as pessoas diferentes, especiais, né, essa desumanidade, vamos usar a palavra assim, né, esse falta de hábito social adequado, pode ser uma doença, por que não, né? É uma doença. A pessoa não sabe se relacionar socialmente. Eu não sei qual é o nome da doença, mas acredito que teríamos que tratar essa pessoa de alguma forma para ela se olhar num contexto de um grupo, jamais que ela está sozinha no planeta e vai fazer o que ela quer, né? Eu acho que é um problema psicológico aí, ou psiquiátrico bem grave, né? Qual é a sua opinião para a gente estar encerrando aí quase? Vamos ver. Com certeza. A gente está chegando a um limite aí, né, entre civilidade e barbárie, né? Nós Certo. presenciamos essa semana em Brasília, né, aquele quebra-quebra, queimaram ônibus, carros em shoppings, né? Carros que estavam estacionados em shopping foram queimados, né? Então, com certeza, as pessoas elas estão perdendo o limite, né, do que é uma convivência respeitosa, né? E isso tudo parte de uma boa formação, né? Aí a gente volta de novo naquela questão da sociedade competitiva. Será que eu, enquanto mãe, enquanto pai, eu quero que o meu filho seja um bom resolvedor de questões de vestibular? Só saiba sobre conteúdos? Ou será que eu quero que ele seja formado como um cidadão, né? Que tenha empatia pelo diferente, que respeite as minorias, que saiba se colocar, né, de uma forma respeitosa, civilizada, republicana frente à sociedade, né? Cada vez mais essa questão dos valores, né, ela está sendo solicitada, inclusive em entrevista de emprego, né? Não Sim. vale mais só os currículos, né? Só os diplomas que você tem, não. Né? Uhum. Hoje em dia, cada vez mais é utilizado dinâmicas de grupo, né? Na entrevista se coloca uma situação para ver como é que a pessoa resolveria, exatamente para medir essa questão comportamental. Será que a pessoa tem a maturidade para lidar numa situação de crise? Ela vai ter maturidade para, né, com sabedoria, lidar com aquele problema? Então, isso é um Muito interessante amadurecimento. isso. Isso é muito importante que a senhora falou, por causa que a área da seleção não é só chegar lá também e responder as perguntas ou fazer o teste, né? Eu acho que a nossa juventude não está preparada para o que a senhora está chamando a atenção e de grande valor, principalmente para a juventude, né? É que quando ele vai para uma entrevista de emprego, ele é observado desde quando ele entra na porta de entrada, né? Ele está sendo totalmente monitorado e analisado. Imagina, tem 50 candidatos, tem que escolher um. É claro que eles vão olhar, né, com o foco, com uma lupa para ver quem sentou direito, quem conversou direito, quem se comportou direito, tomou o café certinho, né, que tudo aquilo é um processo observatório, né, de que ponto aquele indivíduo está preparado para aquela empresa, para o cargo, né? É isso que a senhora está chamando a atenção, é muito importante para os nossos jovens. Né? Os nossos jovens não estão sendo, não sei se dentro das famílias, nas escolas, não sei o que está acontecendo, né? Que não estão sendo preparados para ser cidadão, para disputar vaga, para disputar o cargo, né?
Não é assim, eu vou disputar o cargo, eu sou bonitão porque eu sou da família X, que a minha família, a tradição, não sei, não, não vai resolver isso. Eu moro no bairro não sei das quantas, né? Nós tivemos um caso que não vou citar o local, mas um bairro muito chique, é um mocinho candidato à vaga de advocacia, vai no local, chega lá, ele se estarrece o sistema todo, né? E acha que não vai aprender, chega na janela e se joga para baixo. Não teve nem meia hora dentro do escritório. Então, o que quer dizer isso? O que faltou para esse menino, né? A segurança pessoal, a condição de enfrentamento, né? Querer saber mais, se preparar. Quantos jovens se suicidando ultimamente? É uma coisa surreal, gente. Até mesmo se expor, né? A coisas que são drogas, a coisas que são bebidas, a coisas de risco. Tudo é uma situação, né, doutora, que a pessoa está apresentando problemas e precisa ser socorrida. É assim ou não? É. Já estamos E encerrando. isso. E eu entendo que não é uma coisa individual, sabe? É o momento da gente agir de forma coletiva, sabe? Então eu queria aproveitar, né, deixar os meus contatos. Eu tenho, graças a Deus, feito bastante trabalho. Eu acredito que o meu trabalho, mesmo eu sendo psicóloga, meu trabalho ele é mais efetivo quando eu trabalho com grupos, sabe? Professores, profissionais da área de saúde que estão aprendendo sobre isso. Nesse projeto da Unicef, a gente faz uma capacitação com estudantes de psicologia, como prepará-los para lidar com questões do suicídio na infância e adolescência, né? Então, eu queria deixar o meu e-mail, né, que é o crismiyu@gmail.com, e o meu Instagram é o prof de professora, né? prof.cristina.miyuki, Miyuki, para contatos, né? Quem quiser trocar mais alguma ideia, quem quiser, né, chamar para fazer palestras, né, ou mesmo formações, né? Eu acredito muito que o nosso trabalho ele se multiplica quando a gente faz essas formações coletivas. É isso. Te agradeço Certo. muito, viu, Beth, pela E os seus oportunidade. livros, a senhora mandou a lista também dos seus livros, onde as pessoas vão adquirir e onde podem conseguir palestras. É isso que a senhora já passou para nós, né? É Isso. essas informações, ok? Então tá, eu agradeço muito, estou muito honrada, muito feliz, né? Eu fui alertada que a senhora realmente tem um conhecimento muito vasto, muito respeitada na sua área, né? Embora tão jovem ainda, mas que maravilha, eu fico feliz de encontrá-las assim, sabe? Bem realizadas e vencedoras, né? E então eu agradeço de coração essa oportunidade. Eu sei que foi difícil para a senhora, está sendo difícil para nós também, porque as coisas estão aceleradas, complicadas no momento, né? Mas graças a Deus deu tudo certo e ficou muito bem a sua exposição, o seu trabalho, né? É uma alegria, uma honra tê-la junto de nós, né? E deixo aí toda o seu acervo, né, de divulgação, que queira mandar mais alguma coisa. Às vezes as capas dos livros, as editoras que conseguem, tá? Fique à vontade, tá bom? Tá Então, certo. tá, Eu minha gente agradeço querida, muito pela oportunidade. nossa, nós é que tivemos uma grande oportunidade aqui, pode ter certeza. E quem assistiu não perdeu nada, teve uma aula praticamente particular, né? Gente querida, um grande abraço a todas vocês e aos homens também que ficam ali dando uma espiadinha, né, gente? E nós precisamos de homens para ter assunto conosco, conversar e, né, companheiros, parceiros mesmo, né? Vamos construir essa sociedade de uma forma maravilhosa, né? E por que deixarmos os nossos jovens sendo aí expostos em situações de risco, amanhã ou depois, né, catalogados em situações de não conseguir um bom trabalho, né, que está ocorrendo algumas coisas no momento, né? O jovem não pensa nada, o jovem ele pensa que está fazendo uma grande, né, coisa, oportunidade, mas ele está sendo catalogado amanhã ou depois para a vida profissional dele, talvez não seja tão interessante. Eu acho que todos nós brasileiros, independente de religião, fé, crença, partido, seja o que for, nós somos todos pais e mães dessa juventude que está aí. Eles não têm muito preparo ainda, né? Tá bom, doutora? Eu agradeço muito de coração, certo?
Um grande abraço, gente. Até a próxima edição da TV Jornal da Mulher Brasileira.